Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do PodConst. Hoje vamos falar sobre um assunto fundamental para entender como o direito constitucional funciona ao longo do tempo, direito constitucional intertemporal. Ele é essencial para entender como as constituições novas interagem com as normas e leis que já existiam antes, o que traz impacto direto na aplicação do direito no dia a dia. Olá, eu sou Ana Beatriz Figueiredo e vou começar apresentando para vocês algumas noções do direito constitucional intertemporal. Primeiramente, o que é o direito constitucional intertemporal? Bom, ele trata das relações entre as normas constitucionais no tempo, ou seja, examina como a Constituição e suas normas afetam ou são afetadas pelas normas anteriores e posteriores. Além disso, por que ele é importante? Pois com o tempo, uma Constituição pode ser modificada ou até substituída por outra, o que gera perguntas sobre o que ocorre com as normas existentes e sobre a eficácia das novas. Por exemplo, normas antigas são automaticamente revogadas ou podem ser incorporadas? E o que ocorre com as normas novas que parecem contradizer as antigas? Esse campo do direito procura responder essas perguntas. Oi gente, meu nome é Sofia e eu e a Luana a gente vai falar um pouquinho sobre como o tema explora a relação entre a Constituição e o tempo, ou seja, como ela permanece vigente e eficaz ao longo dos anos. Oi, eu sou a Luana e eu vou falar da vigência das normas constitutivas. Basicamente, a vigência é o período que aquela norma está oficialmente em vigor, então naquele território ela já é obrigatória e os cidadãos têm que cumpri-la. E esse conceito é muito importante porque ele define o período pelo qual as normas têm autoridade legal. Então, saber quando a norma entra e sai em vigor ajuda os cidadãos a entenderem a aplicabilidade daquela norma. Normalmente, o início da vigência das normas constitutivas vai começar com a promulgação da Constituição, ao menos que seja definido outro prazo. E outro detalhe é que em algumas situações pode haver uma cláusula específica que adie a vigência para uma data futura, mas que geralmente a Constituição entra em vigor imediatamente. Agora eu vou falar sobre o fim da vigência. Uma norma tem sua vigência encerrada quando ela é revogada ou quando a Constituição é substituída por uma nova. Então, por exemplo, se uma Constituição é promulgada, ela pode acabar revogando partes daquela antiga Constituição. E aí aquelas partes que foram revogadas têm sua vigência encerrada no ordenamento jurídico daquele país. Isso permite que o país se adapte às mudanças sociais e políticas ao longo do tempo. Olá, eu sou a Sara Costa e vou falar um pouco sobre a eficácia das normas constitucionais. O que é? A eficácia se refere à capacidade de uma norma produzir efeitos jurídicos. É diferente da vigência, pois uma norma pode estar vigente, mas sem eficácia plena em certos contextos. Por que ela é relevante? Para que uma norma constitucional tenha impacto prático, é necessário que ela seja eficaz. A vigência define apenas o tempo, enquanto a eficácia define a aplicabilidade real. Olá, eu sou a Vivian e eu vim falar hoje sobre o alcance temporal da eficácia a respeito da retroatividade e proatividade constitucional. Bom, a retroatividade. Algumas normas constitucionais podem ser aplicadas a fatos passados, o efeito retroativo, no caso, impactando situações jurídicas anteriores. Por exemplo, emendas que buscam reparar injustiças do passado. Já a proatividade são as outras normas que são proativas, isto é, aplicam-se somente a partir do momento em que entram em vigor, afetando apenas fatos futuros. Um exemplo disso: se uma norma constitucional estabelece novos direitos trabalhistas, ela pode se aplicar apenas aos novos contratos. Ou, se houver cláusula retroativa, também pode impactar contratos anteriores. A constitucionalização e o direito pré-constitucional. Uma contextualização breve. Esse tema vai explorar a interação entre a Constituição nova e as normas que já existiam antes dela. Ele vai abordar questões como a recepção de normas, a desconstitucionalização e a repristinação. Então, primeiramente, recepção de normas constitucionais. O que é isso? A recepção é um mecanismo pelo qual normas anteriores, compatíveis com a nova Constituição, são mantidas e adaptadas. E como isso vai funcionar? Então, quando uma nova Constituição é promulgada, nem todas as normas anteriores perdem automaticamente a sua validade. As normas que não contradizem a nova Constituição geralmente são, digamos que, recebidas e continuam a ser aplicadas, garantindo a sua continuidade.
Um exemplo disso são as leis infraconstitucionais, que não violam os novos princípios constitucionais, podendo ser mantidas para evitar lacunas no direito. Eu sou a Thalissa e vou falar sobre a desconstitucionalização. Ela é um fenômeno que ocorre quando uma norma, antes considerada constitucional, perde seu status com a nova Constituição, passando a ser regulada como norma infraconstitucional. Esse processo é importante porque reduz o peso normativo de certas cargas, permitindo que possam ser alteradas com maior facilidade. Um exemplo disso é quando as normas da Constituição anterior passam a ser tratadas como leis ordinárias, tornando-se mais flexíveis e sujeitas a modificações pelo Poder Legislativo. Oi, eu sou a Beatriz Cavalcante e vamos falar um pouco agora sobre repristinação constitucional. Então, o que é? Repristinação ocorre quando uma norma anteriormente revogada volta a ter eficácia após a revogação da norma que a substituiu. Porque existe, em certas situações, uma norma antiga volta a valer por ausência de uma nova regulamentação ou por decisão judicial. Exemplo, se uma lei A foi revogada pela lei B, mas a lei B é posteriormente revogada, a lei A pode voltar a vigorar se houver cláusula ou interpretação de repristinação. A repristinação pode se operar tacitamente? Não. Nos termos do artigo 2º, parágrafo 3º da Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro, ou LINDB, a lei que revoga a lei revogadora de outra não restitui a vigência dessa última, ou seja, a restauração da vigência de uma norma revogada não opera de modo tácito ou silencioso, pela mera cessação da vigência de sua norma revogadora. Ou seja, é necessário que seja expressa a determinação que a norma revogada voltará a valer. Tal concepção se origina da importância da segurança jurídica, pois teria que se analisar sempre as normas que foram revogadas por uma norma B antes de revogá-la. E as normas constitucionais? Aplica-se o mesmo conceito e as mesmas regras da repristinação destacadas para as leis, ou seja, também é vedada a repristinação tácita. Mas, cuidado, existe um fenômeno chamado efeito repristinatório tácito, que se refere a algumas situações normativas diferenciadas entre si, em que se opera a restauração automática independente de disposição expressa da vigência ou da eficácia de uma norma que havia sido aparentemente revogada, ou que se encontrava com eficácia suspensa, ou seja, ocorre tacitamente. O cuidado é compreender que esse fenômeno não se confunde com repristinação tácita, tendo em vista as situações normativas em que se aplica. Em que casos ocorre o efeito repristinatório tácito? Em 3, vamos falar deles. Primeiro, no caso de declaração de inconstitucionalidade, em que ocorre a restauração da vigência de norma que sofreu revogação aparente ou encontrava suspensa por norma superveniente, esta última sendo considerada inconstitucional por meio de decisão com eficácia ex tunc, retroativa, erga omnes, geral e vinculante, tais como o ADI, ADC ou ADPF. Outra, não conversão de MP em lei, é quando ocorre a restauração automática da vigência de norma que havia sido suspensa por medida provisória, que findou não sendo convertida em lei pelo Poder Legislativo após passado o prazo. Terceiro, reativação de norma estadual distrital suscitada por lei federal. Reativação de eficácia de norma estadual distrital editada no exercício de competência legislativa plena ou supletiva em caso de revogação de norma federal superveniente que está impossibilitando sua eficácia. Então é isso, pessoal, sobre direito constitucional intertemporal. Espero que vocês tenham gostado. Finalizamos mais um episódio do nosso podcast. Boa tarde a todos.